Boa tarde. O Conselho de Comunicação Social do Congresso fez sua última reunião do ano nesta segunda-feira. Um dos assuntos discutidos foi um estudo que tratou do panorama da liberdade de imprensa no Brasil. O exame da questão havia sido pedido pela senadora Elisiane Gama, do partido Cidadania do Maranhão. Um grupo de conselheiros examinou essa realidade. O relatório foi apresentado e discutido hoje. Ataques, e ameaças que os jornalistas vêm sofrendo nos últimos anos e o número crescente de ataques de todos os tipos à liberdade de imprensa. Então, a gente quis trazer num capítulo à parte. A falta de pluralidade na imprensa brasileira foi apontada por alguns conselheiros. Houve discordância sobre qual seria mesmo o perfil ideológico dos jornalistas, em que medida isso é determinante para o equilíbrio do noticiário e qual a influência das diversas linhas teóricas e dos pensamentos políticos na produção das notícias. Quero dizer que as pessoas não têm o direito de ter suas opções ideológicas. Todos têm o direito de ter opções ideológicas. Todos têm o direito de. Agora, dizer que não existe essa influência, ela pode não ser comunista, pode não ser marxista, pode não ser leninista. Eu não estou aqui rotulando. E também não estou dizendo da intensidade. São jovens liberal left na esquerda americana, também predominam na imprensa lá. É um viés. O que eu quero dizer é que falta o contraditório na imprensa brasileira. Pega toda a cobertura econômica sobre economia no Brasil. Não tem um jornalista praticamente que faça abordagem pela esquerda naquilo que a gente compreende como esquerda. Está todo alinhado ao mercado. E é jornalista. A grande maioria desse pessoal, hoje das redações, é gente que atua na área de economia e infraestrutura e não tem nenhum viés de esquerda. Estão alinhados com o raciocínio que se não diminuir a inflação, se não baixar o déficit, não sei o quê, a economia vai sofrer todos ganhos por uma ideia de direita. De fato, falta pluralidade e diversidade no noticiário brasileiro, mas não porque jornalistas sejam esquerdistas, esquerdopatas ou qualquer outro adjetivo que se queira colocar como rótulo. Não por isso. É uma pesquisa científica, é o perfil do jornalista brasileiro, realizado pela Universidade de Santa Catarina, que coloca o jornalista como se vendo como progressista, mas não militando em lugar nenhum, como eu já informei aqui, nem mesmo em movimento de igreja. O projeto que regulamenta as aposentadorias por periculosidade deve chegar hoje à Comissão de Constituição e Justiça. Ele deve ser votado no mesmo dia em que a PEC paralela da reforma da Previdência. O projeto de lei complementar define condições especiais de aposentadoria para trabalhadores expostos a agentes nocivos. Inclui vigilantes, eletricitários e mineiros, que tinham ficado de fora da aposentadoria especial no texto principal da reforma. Nós já estabelecemos na PEC que, por exemplo, a categoria não incide para fim de aposentadoria e agora, com o projeto, deixamos claro quais são as condições que os agentes nocivos impactam na atividade laboral e isso, na nossa opinião, vai dirimir questões judiciais e deixar mais claro. E vai ser bom para quem exerce de verdade essa atividade e bom para a Previdência, para evitar esse vácuo judicial. O secretário especial de Previdência do governo, Rogério Marinho, entregou o texto aqui no Senado na última quarta-feira. Esse foi o acordo feito com líderes partidários para que a reforma da Previdência fosse votada em segundo turno. O autor será o senador Eduardo Braga, líder do MDB, e o relator, o senador Esperidião Amin. A CCJ deve votar o projeto na próxima quarta-feira, dia 6. Se aprovado, no mesmo dia ele deve ir para a votação em plenário e, em seguida, para a Câmara dos Deputados. O senador Amin vai, como relator, ouvir todas as lideranças, todos os senadores, para construir um texto final que possa poder merecer a aprovação de todos os membros do Senado Federal. Também na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça deve votar a PEC paralela da reforma da Previdência. A expectativa é que, se aprovada, ela vá para o plenário no mesmo dia. E aí, se também for aprovada no plenário, seja enviada em seguida para a Câmara dos Deputados.
Está marcado para esta quarta-feira o leilão dos excedentes da exploração do pré-sal na área da seção onerosa. Ao todo, 14 empresas, entre nacionais e estrangeiras, se habilitaram inicialmente para participar da rodada. A estimativa de arrecadação é de 106 bilhões de reais. A seção onerosa é um regime especial de exploração e produção de petróleo e gás no Brasil. O acordo assinado em 2010 entre a Petrobras e a União permitiu à estatal produzir até 5 bilhões de barris de petróleo, equivalentes a alguns pontos da região do pré-sal, mais especificamente na Bacia de Santos, em troca de ações da empresa. Mas a Petrobras constatou que a quantidade potencial de barris na região é o triplo da cota estipulada pelo governo. E são essas áreas correspondentes a esse excedente que serão levadas a leilão nesta terça-feira. São 4 campos: Búzios, Atapu, Sépia e Itapu. Na última sexta-feira, o governo e a Petrobras assinaram um termo aditivo ao contrato de cessão onerosa. O documento é uma revisão que permite à estatal participar do mega leilão e receber quase 34 bilhões de reais como compensação pelos investimentos já feitos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o impacto fiscal do leilão vai impulsionar a transformação do Brasil. Essa magnitude do evento, essa importância, esse impacto fiscal, esse impacto quantitativo, traz uma outra dimensão para o jogo, que é o qualitativo. Boa parte da construção do futuro do Brasil está em cima das esperanças desses investimentos bem-sucedidos, primeiro pela Petrobras e agora compartilhando uma fronteira energética em cima de petróleo e gás, que vai transformar o país, a ponto de promover simultaneamente o que chamamos do choque da energia barata. Nós vamos derrubar o preço do gás natural e vamos reindustrializar o país. No dia 15 de outubro, o Senado aprovou um projeto que determina as regras da divisão por estado e por município dos valores que serão arrecadados. A lei foi sancionada no dia 29 de outubro. A estimativa é que sejam arrecadados 106 bilhões e 500 milhões de reais. 33 bilhões e 600 milhões ficam com a Petrobras. Do restante, quase 73 bilhões de reais, 67% vão para a União, 3% para o Estado do Rio de Janeiro, 15% para os estados e o Distrito Federal e 15% para os municípios. Dos 15% destinados aos estados, 2/3 vão ser divididos conforme critérios do Fundo de Participação dos Estados e 1/3 seguindo as regras do Fundo de Exportação e da Lei Candir. Os outros 15% que serão destinados para os municípios vão ser divididos segundo critérios do Fundo de Participação dos Municípios. O Supremo Tribunal Federal deve concluir nesta semana o julgamento sobre se é constitucional a prisão após decisão da segunda instância. 37 senadores vão encaminhar uma carta ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli, em que pedem a manutenção da regra em vigor. No julgamento que começou no dia 17 de outubro, os ministros estão decidindo se mantém a regra em vigor, que prevê a prisão após condenação em segunda instância, ou se mudam o posicionamento para permitir a prisão apenas após esgotados todos os recursos. Até agora, dos 11 ministros, 7 já votaram e o placar está em 4-3 a favor da prisão em segunda instância. Votaram a favor da manutenção da regra os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Os ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber se declararam contra a prisão nessa etapa do processo. A ministra mudou o voto em relação ao último julgamento sobre o assunto em 2018. Na ocasião, foi analisado um habeas corpus do ex-presidente Lula. O pedido foi negado por 6-5. Ainda não votaram os ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Celso de Mello e Dias Toffoli, que deverão se pronunciar na retomada do julgamento nesta quinta-feira.
O tema provoca muita polêmica. Ao impedir a prisão após julgamento de segunda instância, o Supremo Tribunal Federal nos deixa claro, passa uma mensagem clara de que o crime vai voltar a compensar neste país chamado Brasil. No Brasil, as pessoas são inocentes até que o processo tenha transitado em julgado, ou seja, não basta apenas a decisão de uma segunda instância. Tanto na Câmara quanto no Senado tramitam projetos que tentam regulamentar o assunto. Em uma carta aberta que deverá ser encaminhada ao presidente Dias Toffoli esta semana, antes da retomada do julgamento, 37 senadores se manifestam contra a prisão em segunda instância. O movimento foi organizado pelo senador Lazier Martins e divulgado no Twitter dele. Procurando convencer, fazer os ministros do Supremo refletir pelo restabelecimento daquilo que valeu por décadas no Brasil, a prisão em segunda instância. Porque senão esse país vai se transformar num paraíso da delinquência. Nós temos que evitar isso. Em ofício encaminhado aos presidentes da Câmara e do Senado, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, sugere a possibilidade de uma mudança no Código Penal para interromper a prescrição depois da sentença em segunda instância. A intenção, segundo ele, é evitar que os crimes prescrevam, ou seja, que termine o prazo para que eles sejam investigados e julgados quando o réu ainda tem possibilidade de recorrer da sentença. Segundo Dias Toffoli, essa mudança é válida independente do resultado do julgamento do STF. O ofício foi lido em plenário pelo presidente Davi Alcolumbre na semana passada, mas para que ele vire um projeto, é preciso que um parlamentar apresente a proposta. A CPMI das fake news vai fazer nesta semana 2 audiências públicas para ouvir jornalistas e especialistas no combate às notícias falsas na internet. O jornalista Alan dos Santos vai ser ouvido pelos deputados e senadores na terça-feira, às 13 horas. O jornalista Alan dos Santos, fundador do site Terça Livre, foi citado pelo deputado Alexandre Frota na última reunião da CPI, como protagonista na criação e divulgação de conteúdos falsos na internet. Ele foi convocado a depor na comissão na terça-feira. O próprio Alan dos Santos, que está convocado até um tempo atrás, não tinha onde cair morto. Hoje está numa mansão aqui em Brasília, com um carro alugado, um tal de um Corolla alugado, um carro de luxo. Anda aqui dentro da Câmara credenciado, anda ao lado do presidente como se ele fosse um assessor de comunicação. E ele é, sem dúvida nenhuma, do conhecimento de todos, o maior incentivador das fake news. A matéria da revista Cruzoé cita alguns nomes de pessoas que são responsáveis por disseminarem diversas informações classificadas como fake news. Alan Lopes dos Santos, o blog Terça Livre, Luciano Ayan, do blog Ceticismo Político, Paulo Oliveira Inés, do blog Crítica Nacional. Todos eles atuaram, segundo a reportagem, intensamente durante as eleições, disseminando fake news. Na quarta-feira, a CPI pretende ouvir especialistas no combate à desinformação. Foram convidados 4 representantes de plataformas de checagem às fake news. E está aqui com a gente o produtor e apresentador do programa Agenda Econômica, Zé Paulo Tupinambé. Tudo bem, Tupi? Tudo ótimo, André. Tupi, me diga aí, o IBGE divulgou que a produção industrial brasileira cresceu pelo 2º mês consecutivo em setembro. Isso é bom, não é? Bem, André, é algo que não acontecia há mais de um ano, né? É um crescimento pequeno de 0,3%, mas que não suaviza o tombo no ano, que já está negativo em 1,4%, como você pode ver aqui no telão. Dá para destacar algum setor, Tupi? Olha, André, sem dúvida é o setor de bens duráveis, com um crescimento de 2,3% em relação a agosto. Com perdão do trocadilho, o carro-chefe do setor foi a indústria automotiva, que cresceu 4,3% em setembro. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores estima um crescimento de 9,1% nas vendas do ano.
Mas a produção nacional, que engloba aí não só automóveis, mas caminhões, ônibus e até máquinas agrícolas, deve crescer só 2,1%, vitimada pela crise na Argentina. Pelas contas da associação, a diminuição das compras dos nossos vizinhos é responsável por 85%, ou seja, quase a totalidade da queda da produção das fábricas brasileiras. Os setores de petróleo e alimentos também tiveram um crescimento expressivo. Mas em 15 dos 26 ramos da indústria pesquisados pelo IBGE, houve retração da produção. O setor de bens de capital, como são chamadas aquelas máquinas que fabricam outras máquinas que, por sua vez, geram os bens de consumo, caiu pela 4ª vez consecutiva, com perda acumulada de 1,3% nesses 4 meses. Esse setor é um sinalizador para a economia futura, uma vez que simboliza os investimentos na produção. No caso, um mau sinalizador, né, André? Agora vamos esperar que o presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes, consiga melhorar a situação por lá, né, Tupi? É o que nos resta, André. Pois é. Obrigado pela sua participação, Tupi. Agradeço também. Considerado estratégico para o desenvolvimento do país, o novo marco legal das ferrovias está sendo analisado pelo Senado. Nosso entrevistado de hoje é o relator do projeto na Comissão de Infraestrutura, o senador Jean Paul Prats. Olá, um novo marco legal para o transporte ferroviário está na pauta do Senado. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, relator da matéria na Comissão de Infraestrutura. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Renato. Senador, qual a importância hoje de se definir um novo marco legal para as ferrovias no Brasil? Olha, o setor de ferrovias, ele não está parado. Ele cresceu muito nos últimos anos, ele praticamente dobrou de tamanho nos últimos 10, 12 anos. Ele já tem uma presença importante, 90% dos minérios que chegam aos nossos portos hoje são transportados por ferrovia, 40% das chamadas commodities agrícolas, né? E 50% no caso do açúcar hoje transita por trem. Temos aí números bastante impressionantes em termos de investimentos também, que dobraram em 10 anos. As estatísticas que a gente tem aqui são de 2005 a 2015, praticamente dobrou o investimento em ferrovias, mas ele se ressentia de uma modernizada, uma geral, como a gente chama, um banho de loja na parte regulatória. Por quê? Porque nós tínhamos apenas disponíveis as concessões e outras coisas que nós vamos falar aqui também, que nós também conseguimos modernizar. O senador Zé Serra, no seu projeto original, introduziu as autorizações, né? As autorizações insetam também o regime privado no investimento das ferrovias. De maneira que, se nas concessões você tem bens reversíveis que voltam para a União no final da concessão, etc., nas autorizações você pode dar uma autorização ao empreendedor que faça uma ferrovia dele e que ele utilize para escoar uma produção específica, etc., se conectar a uma ferrovia troncal ou até uma ferrovia troncal em consórcio, em que os bens e todas as situações de risco, de investimento, de negócio, fiquem na seara privada. Então, é isso que nós estamos tratando. Essa é a grande mudança que o projeto traz. Essa é a maior mudança que o projeto já trazia no seu projeto original. Sair do modelo de concessão para o modelo de autorização. Não é ter as duas coisas poderem as duas coisas existir. Além das permissões que, no caso dos transportes urbanos, são utilizadas para aqueles serviços públicos, né? Transporte passageiro, tem tarifa limitada, passagem, regularidade específica. Então, tem uma terceira forma de fazer isso, que é a permissão também, no sistema metroviário. Então, o que é que mudou do projeto original do autor Zé Serra para esse substitutivo que nós estamos fazendo? É que, ao ver que o setor clamava por outros dispositivos que modernizassem e também algumas adaptações que eram possíveis, depois ao longo das discussões foi sendo visto que era importante também tratar das próprias concessões, nós introduzimos alguns dispositivos que modernizam, atualizam os conceitos de concessão. Eu particularmente acho isso muito importante para que o Estado brasileiro, não apenas um governo de plantão, esse, o próximo, o anterior, etc., disponha de instrumentos que eles querem usar, mas que o Estado brasileiro tenha todos os instrumentos possíveis de serem usados e que todos os países praticamente utilizam. O senhor podia dar exemplo? Nós modernizamos. O exemplo é ter concessões, ter autorizações e ter permissão em igualdade
igualdade de condições de utilização. Hoje o que acontece ainda, é que você tem uma assimetria muito grande se você colocasse as autorizações apenas, sem tentar ajeitar de alguma forma as concessões, modernizá-las. Porque hoje o modelo é a base de concessões. É todos em concessões, né? Mas concessões antiquadas, concessões que fazem exigências dos concessionários do tempo em que houve vários embrólios de estatizações, privatizações, estatizações e privatizações sucessivas na história das ferrovias brasileiras, que data lá do Dom Pedro, do Barão de Mauá. Então, imagina quanta coisa aconteceu nesse meio tempo, e esses bens sendo transitando para lá, para cá, para a seara privada, da seara pública para a seara privada, depois privatizaram. Aí, quando houve a questão da rede ferroviária, por exemplo, ela não podia... Exato, ela não podia ser privatizada diretamente, aí fizeram uma série de adaptações naquele processo, em que os bens ficavam com a União, mas o privado vinha investir, enfim. Tem um imbróglio gigantesco, um passivo regulatório enorme nas concessões, que a gente não consegue integralmente resolver num projeto de lei, mas que a gente tentou dissecar e arrumar. Exemplo, nós colocamos uma possibilidade em que vai ser possível reavivar, revitalizar ferrovias abandonadas. Hoje o Brasil tem 1/3 da sua malha abandonada ou ociosa. Então, e elas estão sob concessão. Na concessão, o que o concessionário fazia é que ele simplesmente deixava abandonada aquela malha porque ele não conseguia devolver, porque não havia condição de auditar e avaliar aqueles bens. O relógio velho da estação que estava lá quando você recebeu a ferrovia tem que estar lá de novo. O parafuso do dormente que você tirou tem que estar lá e você tem que prestar conta disso. O trilho que você já não usou mais, já descartou, botou outro, também. Então, tinha todo esse passivo que o camarada não conseguia tratar para devolver um segmento que não interessasse mais. E qual solução o senhor Nós encontrou colocamos para soluções onde você pode ceder, eventualmente, arrendar. A União vai poder arrendar esse equipamento, ela vai dizer para o cara, você quer devolver uma parte da sua malha que você não está usando, eu tenho interesse em promover uma nova licitação e pegar aquela malha e passar para um outro empreendedor que vai ver aquilo com outros olhos, vai trabalhar de outra forma, enfim. Isso vai ser possível agora, porque a União vai poder arrendar ou alienar aqueles bens, vai avaliar de alguma forma e vai fazer uma licitação daquele pedaço para outro empreendedor poder usar, dentro do regime de concessões, mesmo que ele queira. Na autorização, a gente também, além de ter aproveitado, claro, todas as condições que o autor criou no projeto original, inclusive a autorregulação, nós fizemos também condições gerais que valerão para concessões e para autorizações muito mais modernas. A gente coloca praticamente em pé de igualdade os dois sentidos. Serviços acessórios, serviços associados, a figura do usuário investidor, que é quando um usuário de uma ferrovia quer fazer parte de um investimento. Por exemplo, a ferrovia carrega granéis. Eu sou um usuário que quero colocar contêineres refrigerados para escoar carne. Eu vou ao autorizatário concessionário da ferrovia e digo, olha, eu queria fazer isso, você quer fazer esse investimento? O cara diz, eu não quero fazer porque não me interessa, não é meu negócio. Mas se você fizer nos seus contêineres, pegar seu material, comprar contêineres refrigerados, construir um pátio para carne e tal, etc., eu transporto seu produto, está aqui uma tarifa, faço uma negociação direta. E com isso não é possível? Hoje não. Você não consegue enxertar uma ferrovia na outra através desse tipo de dispositivo. Então, a gente criou também uma forma que o usuário investidor possa fazer isso. Então, ele é um usuário, mas ele vai investir separadamente num módulo ou até integralmente dentro da ferrovia para uma expansão, para um aprimoramento, para uma adaptação, enfim. Então, nós tentamos fazer um projeto onde a conciliação faz parte da maior parte dos casos. Tudo, tenta-se conciliar em tudo, até na autorregulação. O que é a autorregulação? Então, a autorregulação é outra inovação grande do projeto, atenção, né? Porque às vezes as pessoas tendem a dizer autorregulação, ninguém se autorregula, as pessoas vão abusar desse poder e tal. Não, primeiro é uma limitação. A ONS, né, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, é uma organização privada, e funciona muito bem. Agora, ele funciona em uma seara de técnica e operacionalidade. Ele não vai para o lado, por exemplo, da dominação de mercado, de definir tarifas, né? Porque isso é papel regulador e é papel, em alguns casos, até do próprio CAD. Né? Então, nós não estamos tirando atribuições das agências, nenhuma delas, e, principalmente, estamos até fortalecendo, em alguns aspectos, expressando melhor, as funções da ANTT.
né, que hoje é praticamente devotada ao transporte rodoviário, né? Quer dizer, na ferrovia, a ferrovia para ela é um detalhe, tanto quanto hoje na nossa participação aí de transporte, 15% é muito menos do que o resto dos modais. Mas voltando à autorregulação... 15% do transporte brasileiro é ferroviário. Ferrovia, é. E a maior parte das economias comparáveis ao Brasil, isso passa de 40%. Portanto, a gente realmente tem um déficit aí, embora a gente, como eu tenha dito, nós crescemos bastante nos últimos tempos, mas, enfim, temos ainda per capita, por quilômetro, temos uma distanciamento. Só para ilustrar, no Canadá as ferrovias respondem por 46%, né, e na Rússia por 81%. China em torno de 35%, né? Que seria um país de referência que está correndo atrás também muito disso, mas Estados Unidos, Canadá, na própria Europa e tudo, você tem aí, principalmente para carga, né? A Europa tem a gente está falando da matriz de transporte de cargas, especificamente. A Europa também trabalha muito bem, como todo mundo sabe, a parte dos passageiros, mas nesse caso, para o Brasil, a urgência maior, eu diria que é justamente essa questão da carga. E quando a carga paga a linha, você depois pode até trabalhar a questão também da conexão de longa distância para passageiros, mas isso é uma coisa que virá naturalmente. Quando eu falei da autorregulação, só voltando para fazer esse alerta, nós, primeiro, cercamos bem a atuação da autorregulação e deixamos a critério, ou aliás, a atribuição da agência reguladora dirimir os eventuais conflitos ou impasses. Então, mesmo na seara da autorregulação, que é técnica, que é de tráfego de trens, etc., a agência reguladora é a última palavra, caso necessário. Outra coisa importante, a autorregulação pode se dar por setores do Brasil, ao invés de ser só uma entidade nacional, como o ONS. No caso das malhas de ferrovia, a gente achou interessante deixar em aberto. Então, elas vão poder se associar a um órgão regulador, a um autorregulador, por exemplo, numa malha só da região sul, ou uma região sudeste-sul, e o nordeste tem uma autorregulação diferente, uma vez que alguns sistemas nem estão conectados diretamente. Então, vai haver essa possibilidade também da autorregulação ser regionalizada de acordo com os interesses dos associados. A autorregulação se faz no seguinte, uma entidade é criada e as ferrovias se associam a ela. E aí elas decidem um estatuto, que a gente colocou por unanimidade, porque não tem sentido ser autorregulação, no mínimo, pelo estatuto, você tem que se juntar e ser unânime quanto àquilo. E a parte da diretoria também, onde a gente colocou requisitos de alta capacidade técnica para ser diretor. Senador, muito obrigada pela entrevista. E vamos conferir agora as atividades programadas nas comissões para esta tarde aqui no Senado. Às 2h30, na Comissão de Educação, haverá uma audiência pública para discutir o Futurice, programa do governo federal sobre autonomia financeira, administrativa e de gestão das universidades e institutos federais. E às 3h, a Comissão de Direitos Humanos. Lá o debate vai ser sobre a PEC paralela da Previdência. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Começa daqui a pouco, a partir das 14h, hora de Brasília, a sessão plenária do Senado desta segunda-feira, destinada a discursos e comunicados dos parlamentares. Obrigado pela companhia e até a próxima.